Olá, você sabia que a preocupação ou a ansiedade é o mal do século? Você já percebeu que, na maioria das vezes, aquilo que estava ocupando os seus pensamentos antecipadamente nem acontecem? Antes do pecado, Deus deu uma ordem para a terra, para que ela produzisse segundo a semente. Mas depois do pecado, Deus disse que a terra produziria espinhos. Você deve estar se perguntando: e o que isso tem a ver com preocupação ou ansiedade? Eu te digo, tudo. Jesus Cristo, na parábola do semeador, lá em Marcos 4, a partir do verso 14, explica todas essas coisas. Ele diz que a terra é o coração do homem, a semente é a palavra de Deus, e os espinhos são os cuidados deste mundo, ou seja, preocupação. Nesta mesma parábola, Jesus Cristo diz que os espinhos sufocam a palavra, impedindo que ela frutifique. O coração do homem deveria frutificar segundo a semente da palavra de Deus, mas os cuidados do mundo ou a preocupação impedem, ou seja, sufocam a palavra para que ela não frutifique mais. Antes do pecado, a palavra de Deus frutificava no coração do homem, porque o homem andava em fé naquilo que Deus disse. Depois do pecado, o homem começou a se preocupar, e por isso a palavra de Deus não frutifica mais em seu coração. Enquanto o homem possuía a natureza de Deus, ele não tinha preocupação, mas depois do pecado, ele contraiu a natureza do diabo e passou a se preocupar continuamente. Um exemplo claro e perceptível de quem teve a sua natureza mudada é Adão e Jesus Cristo se dirigindo à figueira. Adão se dirige à figueira para buscar nela folhas, ou seja, o propósito pelo qual ela não foi criada, para cobrir a sua vergonha. Jesus Cristo também se dirige a uma figueira, mas busca nela o propósito pelo qual ela foi criada, fornecer para ele frutos. Adão, quando tem a sua natureza mudada, perde o senso de propósito, tanto dele quanto das coisas. Jesus Cristo não. Jesus Cristo tinha um senso de propósito bem definido, tanto dele quanto das coisas. Quando Jesus percebe que a figueira confunde ele com Adão, ele deve ter pensado: você está enganada, mas eu não. Ninguém jamais coma fruto de ti. O que Jesus estava dizendo para aquela figueira é: se você não vive por um propósito, você não serve para viver. Enquanto o diabo tenta encher o mundo de preocupação para que a palavra não frutifique mais, eu e você vamos encher o coração das pessoas à nossa volta para que elas voltem a frutificar segundo a palavra de Deus. Quando eu e você servimos ao nosso propósito, a palavra de Deus é a semente suficiente que o meu e o seu coração precisa para frutificar todos os dias. Compartilhe com alguém que só precise ouvir essas verdades no dia de hoje, que se a semente da palavra de Deus for semeada em um coração sem preocupação, ela pode produzir a 30, 60 e a 100 por um.